no CPM. Se a conduta molda-se ao artigo 9º, mas não está descrita no Código Penal Militar, não há que se falar em crime militar, tá? Ok, pessoal? Vamos lá, ó. Próximo aqui, ó. Olha só. Assim, isso aqui é muito importante, muito importante. Assim, por mais que o agente seja militar e sua conduta molde-se a uma das situações do artigo 9º do CPM, se a conduta praticada por este militar não apresentar tipificação no Código Penal Militar, não há que se falar em crime militar, mas sim em crime comum, que corresponde a processo e julgamento perante a justiça comum. Ok? Então, se a conduta do militar molda-se a uma das circunstâncias do artigo 9º, mas não está prevista no CPM, não há que se falar em crime militar. Há que se falar em crime comum. Processo e julgamento, justiça comum. Ok? Olha este exemplo aqui. Me ajudem aqui. Ó, 2 policiais militares em ronda pelas ruas da cidade recolhem na viatura 2 jovens que os desacataram. E no caminho até a delegacia praticam o crime de tortura ou de abuso de autoridade. Que crime esses militares praticaram? Crime comum ou crime próprio? Crime comum ou crime próprio? Ou seja, praticaram crime comum ou praticaram crime militar? Olha só, diante dessa narrativa, nós vemos que os policiais preenchem o primeiro requisito, tá? Eles se adequam a uma das situações do artigo 9º. Crime praticado por militar fora do quartel em serviço. Perfeito. Mas e o segundo requisito? Que a conduta que eles praticam deve estar descrita no CPM. Crime de tortura ou crime de abuso de autoridade está descrito no Código Penal Militar? Não, professora, não está. Está descrito, está amparado por uma legislação penal extravagante. Sendo assim, diante deste quadro, os policiais não respondem por crime militar. Eles respondem por crime comum, perante a justiça comum. Ok? Tá? Espero que vocês estejam compreendendo. Por que, professora, que eles respondem pela justiça comum? Porque eles não acumularam os 2 requisitos necessários para responderem por um crime militar. Quais são os 2 requisitos necessários que devem ser acumulados para responder por um crime militar? A conduta deve moldar-se a uma das situações do artigo 9º e estar descrita no Código Penal Militar. Este caso que eu estou trabalhando com vocês, nós temos o quê? Nós temos o caso moldado a uma das situações do artigo 9º. Mas a conduta criminosa que eles praticaram não está tipificada no Código Penal Militar. Sendo assim, eles não preenchem os 2 requisitos para a prática de crime militar. Então, praticam apenas crime comum e não crime militar. Ok? Então, olha só. As condutas praticadas pelos respectivos militares estaduais, não possui tipificação, não possui previsão onde? No CPM. Se não possui previsão, não possui tipificação do CPM, não há que se falar em crime militar, mesmo sendo praticado por militar em serviço. Isso aqui é o máximo, pessoal. É o máximo, isso é maravilhoso. Olha só. Não basta o policial não basta o militar praticar um crime em serviço para caracterizar este crime como crime militar. Além dele estar em serviço ou de folga, enfim, ele precisa o quê? Precisa que essa conduta esteja descrita no CPM.
Se ele pratica um crime que não está descrito no CPM, ele pratica crime comum e não crime militar. Tá? Veja bem. Para a caracterização do crime militar, os requisitos eles são o quê? Os requisitos são cumulativos. Ou preenche os dois e tem crime militar, ou preenche só um e não tem crime militar. A conduta deve moldar-se a uma das situações do artigo 9º do CPM e possuir tipificação no mesmo diploma legal. Do contrário, os militares praticam crime comum e respondem perante a justiça comum, ok? É essa aqui a regrinha, tá bom, pessoal? É essa aqui a regrinha. Agora, depois de vencida todas essas considerações, nós vamos, enfim, para uma análise, tá, específica e direta das situações do artigo 9º do Código Penal, ok? Então vamos lá. Artigo 9º do Código Penal. O artigo 9º do Código Penal está falando o quê? Ó, crimes militares em tempo de paz. Ok, crimes militares em tempo de paz. Facinho. Ó, artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Então, o artigo 9º vai falar para nós o que é crime militar. Na verdade, o artigo 9º vai falar para nós quando estaremos diante de um crime militar. Então, o artigo 9º, ele vai falar para nós, por meio dos seus incisos e alíneas, quando que nós estaremos diante de um crime militar. Bora descobrir! Vamos lá! Inciso 1. O que o inciso 1 tem para nós? Os crimes de que trata este código, que código que é este? Os crimes que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou quando nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, ok? Qualquer que seja o agente, seja militar, seja civil, ok? Então, podem praticar os crimes definidos no Código Penal Militar, tão somente definidos no Código Penal Militar, como aqueles crimes que estão definidos no Código Penal Militar e também estão definidos no Código Penal Comum, mas estão definidos com aplicações diversas. É isso que está falando o inciso 1. O inciso 1 está falando assim, olha, tanto civil quanto militar podem praticar crimes militares. Podem praticar crimes militares que estão definidos no Código Penal Militar tão somente. E também podem praticar aqueles crimes militares que possuem previsão legal tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, existem crimes que estão definidos, tipificados, somente no Código Penal Militar, como o nosso exemplo clássico aqui de deserção. E existem crimes que estão definidos com o mesmo nome, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal, como é o caso do homicídio, ok? Então, tanto esses crimes que estão definidos tão somente no Código Penal Militar, como esses crimes que estão definidos tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum, podem ser o quê? Objetos de prática criminosa, tá bom? Ou seja, os agentes podem praticar tanto o crime propriamente militar, como o crime militar impróprio. É esse o recadinho do inciso 1 para nós, tá? Ou seja, consideram-se crimes militares os crimes previstos apenas no Código Penal Militar, bem como os crimes que são previstos com a mesma nomenclatura no Código Penal Comum,
porém com aplicação diversa, ok? Então, considera-se crime militar aqueles que têm previsão tão somente no Código Penal Militar, como aqueles que têm previsão legal, tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum, como é o caso do homicídio, tá? Então, olha só, crimes militares, tá repetido, tá, pessoal? Estamos com 2 slides iguais, não tem problema, tá? Vamos lá. Agora, exemplos dessa situação do artigo 9º, dos crimes militares em tempo de paz, tá? Então, consideram-se crimes militares os previstos apenas no Código Penal Militar, bem como os crimes que estão previstos com a mesma nomenclatura, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, porém com aplicação diversa. Aí aqui eu trago exemplos para vocês, olha só. Exemplos de crimes que estão previstos somente no Código Penal Militar. Crime disposto somente no Código Penal Militar. O crime de deserção é o crime de abandono de posto. Então, este crime aqui é um crime que tem previsão somente no Código Penal Militar. É um crime militar, tá? Ou nós também temos crimes com descrição tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar, porém com aplicação diversa. Exemplo, o crime de desacato e o crime de omissão de socorro. Esses 2 crimes, eles têm previsão tanto no CP quanto no CPM, porém com aplicação diversa, tá? Por quê? Porque tanto no desacato como na omissão de socorro, os sujeitos ativos e passivos, eles são diferentes, ok? Eu já vou mostrar para vocês. Ou seja, isso aqui, ó, é o inciso 1 de maneira esquematizada, ou seja, considera-se crime militar aqueles crimes que estão descritos tão somente no Código Penal Militar, como aqueles crimes que têm previsão tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Pronto, fechou o inciso 1. Então, o inciso 1 vem falando para nós. Considera-se crime militar aqueles crimes que têm previsão tão somente no Código Penal Militar, como aqueles crimes que possuem previsão tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Só que, claro, com uma aplicação diferente, tá? Como assim aplicação diferente, professor? Quando nós estamos diante do crime de desacato, tá? Crime de desacato diante do Código Penal Militar. Quem que é o sujeito ativo? É um militar. Quem que é o sujeito passivo? Também é um militar. Eu tenho um militar, tá? Praticando crime contra outro militar. Quando eu pego o desacato e trago para o Código Penal Comum, quem que eu tenho de sujeito ativo? Qualquer pessoa. Quem que eu tenho de sujeito passivo? O funcionário público. Então veja bem, olha que maravilha, minha gente, olha só, veja bem. Nós temos o mesmo crime tipificado tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Então eu tenho desacato no CPM, tenho desacato no CP, mas eu tenho aplicações diferentes. Eu tenho sujeito ativo e sujeito passivo diferentes, ok? Então, consideram-se crime militar tanto aqueles crimes descritos somente no Código Penal Militar, como aqueles crimes previstos tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Belezinha? É essa a disposição do inciso 1 do artigo 9º. Em resumo, considera-se crime militar aqueles descritos somente no Código Penal Militar, como aqueles crimes descritos tanto no Código Penal Militar quanto no Código Comum, descritos com a mesma nomenclatura, porém com aplicação diversa. Conforme nós vimos, os sujeitos ativo e passivo compreendem certa variação. De um lado eu tenho militares,
Do outro lado eu tenho qualquer pessoa e funcionário público não militar, ok? Lembrando que aquelas condutas que estão descritas somente no Código Penal Militar e não estão descritas no Código Penal Comum, trata-se de crime penal militar próprio ou de crime propriamente militar. Por quê? Porque ele só tem tipificação no Código Penal Militar. Então, sendo assim, só podem ser praticados por militares. Vencemos o inciso 1. O inciso 1 não tem nenhuma linha. Vamos para o inciso 2 e suas respectivas alíneas, tá? Vamos lá. Inciso 2. Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Estou falando o seguinte, olha, nós temos crimes que estão previstos no Código Penal Militar e também estão previstos no Código Penal Comum, ok? É isso que está falando. Ou seja, será crime militar aqueles crimes descritos no Código Penal Militar com igual definição no Código Penal Comum, tais como homicídio, furto, peculato e lesão por corporal, por exemplo. Então, no inciso 2 está falando os crimes previstos neste Código, os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também tenham previsão no Código Penal Comum, são considerados crimes militares quando praticados. Vamos ver agora. Quando que eles serão considerados crimes militares? Quando que esses crimes que possuem descrição tanto no CP quanto no CPM, quando que esses crimes serão considerados crimes militares? Eles serão considerados crimes militares quando praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Galerinha, aqui ó, está em cinza a palavra assemelhado. Eu deixei em cinza, vocês não enxergam daí, né? Eu propositalmente deixei em cinza, porque nós não temos mais o assemelhado. Se nós não temos mais o assemelhado, nós vamos tirá-lo da nossa leitura para nós não confundirmos, tá? Então eu tirei o assemelhado da nossa leitura. Sugiro que vocês façam a mesma coisa na leitura de vocês, na lei que vocês tenham em mãos, ok? Então olha só, considera-se crime militar quando praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. O que é um militar em situação de atividade? Militar ativo, tá? Ou em situação de atividade é aquele que está em pleno exercício das suas funções. É aquele que está diretamente vinculado à instituição militar e está em exercício, ok? Não importando se ele está de folga ou se ele está de férias. Pouco importando se ele está de folga, se ele está de férias ou se ele está fardado no momento do crime. Se ele é um militar da ativa, ele é um militar em atividade e pratica o crime contra outro militar, na mesma situação, contra outro militar ativo, nós estamos diante de um crime militar. Então, primeira situação que nós estaremos diante de crime militar é a linha A do inciso 2 do artigo 9º. Quando um militar da atividade pratica um crime descrito no Código Penal Militar contra outro militar ativo. Então, primeira situação é quando um militar da ativa pratica um crime contra outro militar da ativa, ok? Nós estaremos diante de um crime militar. Este crime, na linha A, ele pode ser cometido tanto dentro quanto fora do quartel, tá? Tanto dentro quanto fora do quartel. Então, uma situação bem simples, a linha A. Temos crimes militares quando um militar da ativa pratica uma das condutas descritas no Código Penal Militar contra outro militar da ativa,
ok? Militar da ativa é aquele que tem vínculo com a instituição militar. Pouco importando se ele estava de férias no momento do crime, se ele estava de folga no momento do crime, pouco importando se ele estava ou não fardado no momento da conduta criminosa. O que nós precisamos analisar é: temos um policial da ativa que praticou uma das condutas descritas no Código Penal Militar contra outro militar da ativa? Temos, professora. Sujeito ativo da conduta criminosa, militar ativo. Sujeito passivo da conduta criminosa, militar ativo. Estamos diante de um crime militar. Ok? É a primeira situação, tá? Aí, ó, eu trago aqui algumas observações para vocês que, na verdade, acabei de falar. Observações importantes. Para fins de caracterizar este crime militar, descrito na linha A, independe do militar estar em serviço. Independe do militar estar fardado. Independe do crime ocorrer dentro do quartel. Basta termos um militar da ativa praticando crime contra outro militar da ativa. Isso aqui caracteriza crime militar, ok? O único requisito é que os dois sejam, sujeito ativo, sujeito passivo, sejam militares da ativa. Pouco importando se estão de férias, pouco importando se estão de folga, pouco importando se está em serviço. O que importa é que ele seja um militar da ativa. Não precisa também, para caracterizar o crime militar, o militar estar fardado, tá? E este crime pode ocorrer tanto dentro quanto fora da instituição militar. Quando fala da instituição militar, significa ele pode ocorrer tanto dentro quanto fora de uma das sedes, tá? Da administração militar, dentro ou fora do quartel. Isso aqui eu trouxe para vocês terem conhecimento, para vocês tomarem nota, ok? Olha só, para fins de conhecimento, vale destacar o entendimento do STF, entendimento este que foi dado por meio do HC, o HC que foi julgado, o HC 99541 do Rio de Janeiro, onde o STF entendeu o seguinte: olha, para caracterizar crime militar da linha A, militar da ativa contra militar da ativa, é necessário que eles tenham conhecimento que estão agindo um militar da ativa contra outro militar da ativa. O STF fala: se o sujeito ativo, militar da ativa, não souber que a vítima é militar da ativa, não caracteriza-se o crime militar, ok? Mas é um entendimento do STF, tá bom? Só para vocês tomarem conhecimento. Pela letra da lei, a lei nada fala, a lei nada menciona, ok? Para caracterizar o crime militar da linha A, perante a lei, não há necessidade do sujeito ativo e do sujeito passivo saberem um da condição do outro. Não há necessidade do sujeito ativo conhecer a situação do sujeito passivo de ser um militar da ativa, ok? Não há essa necessidade, eu trago apenas para fins de conhecimento. Então, primeira situação que nós temos crime militar, quando um militar da ativa pratica crime descrito no Código Penal Militar contra outro militar da ativa, ok? A linha B, também caracteriza crime militar quando praticado por militar em situação de atividade, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, contra militar reformado ou contra civil. Então, na linha A, o que eu tenho? Eu tenho um crime
praticado por um militar da ativa contra outro militar da ativa. Pode ser praticado dentro ou fora tá? Da administração militar. Dentro ou fora do quartel. Vamos tratar assim. Aqui, na linha B, o que eu tenho? Eu tenho como sujeito ativo o militar da ativa. Ok? Como agente criminoso, eu tenho o militar da ativa. Praticando um crime dentro da administração militar, em lugar afeto à administração militar. Contra quem, professora? Contra o militar da reserva, contra o militar reformado ou contra um civil. Então, a linha B fala que é crime militar quando o militar da ativa pratica um crime contra o militar reformado, o militar da reserva ou contra um civil. Onde, professora? Dentro do quartel. Onde, professora? No lugar sujeito à administração militar. Exemplo, o militar da ativa pratica uma lesão corporal contra uma das vítimas acima elencadas, contra o militar reformado, contra o militar da reserva ou contra o civil. Onde, professora? Onde que ele pratica esse crime? Em lugar sujeito à administração militar. Ele pratica este crime dentro do quartel. Ok? Terceira situação, a linha C. Vamos lá, a linha C. O que fala a linha C? Também considera-se crime militar, praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Contra quem que o militar da ativa pratica esse crime? Contra o militar da reserva, contra o militar reformado ou contra o civil. Então veja bem, a linha A traz qual situação para nós? Militar da ativa praticando um crime contra outro militar da ativa, em lugar ou não sujeito à administração militar. A linha B fala o que para nós? Fala, olha, pratica crime militar, o militar, tá? Pratica-se, considera-se crime militar. Linha B, quando o militar da ativa pratica um crime contra o militar da reserva, o militar reformado ou o civil, em lugar sujeito à administração militar, dentro do quartel. A linha C vem falando para nós. Considera-se crime militar quando praticado por militar da ativa contra militar da reserva, militar reformado ou civil. Onde, professora? Em lugar ou não afeto à administração militar. Pode praticar este crime dentro de uma das instituições militares, tá? Dentro do quartel ou fora do quartel, ok? Em razão da função. Então, é um crime praticado fora do quartel, ok? É aquele exemplo que nós trabalhamos, tá? No ato lá da condução dos agentes que serão dos agentes que estão sendo encaminhados para a delegacia, né? Imagine que ele sofre uma lesão corporal.
Se nós não caracterizamos como abuso de autoridade, nós vamos caracterizar como lesão corporal. Se eu caracterizo como lesão corporal, eu tenho um crime praticado por militar no exercício da sua função, em local não sujeito à administração militar, praticado contra um civil. Ok? Então, olha só, a letra C. Eu tenho a situação de um militar em serviço que pratica um crime contra um militar da reserva, contra um militar reformado ou contra um civil, fora do quartel. Porém, para caracterizar o crime militar, é necessário que a conduta praticada pelo militar tenha tipificação no Código Penal Militar. Do contrário, vai ser um crime comum. Ok? Compreenderam? São todas, pessoal, situações o quê? Fáceis. E não esqueçam, tá? Nós já comentamos um pouquinho na nossa aula de penas acessórias e principais, tá? O militar da reserva. O militar da reserva é aquele militar que já contribuiu com seus anos de trabalho para a instituição militar e está na reserva, que porventura, excepcionalmente, se for necessário, ainda podem ser convocados e prestar os seus serviços. Já o militar reformado, ele pode ser reformado em duas situações, ou também porque ele já cumpriu o seu tempo de trabalho para a instituição militar e não pode mais ser convocado, ok? Não pode mais ser convocado em razão da idade. Ou também temos o militar reformado quando ele sofre, né? Por exemplo, algum acidente e não pode mais prestar os seus serviços, ok? Então, essa é a situação da linha C. Aí é aquela situação que eu já trabalhei com vocês. A linha C reflete a situação que nós já trabalhamos, olha só. Ou seja, imaginemos que os policiais militares estão realizando uma ronda por determinado bairro da cidade, quando recebem xingamentos desrespeitosos de 3 jovens. De imediato, os policiais realizam a detenção deles. E enquanto estão sendo conduzidos, eles são lesionados. Eis a questão. Estamos diante de crime militar ou crime comum praticado pelos militares? Aí aqui nós temos a resposta. Se caracterizar lesão corporal, né, que é um crime previsto no CPM, nós estaremos diante de um crime militar. Vai ser processado e julgado pela Justiça Militar. Se caracterizar abuso de autoridade, nós temos a situação moldada na linha C do artigo 9º, mas não temos a conduta descrita no CPM, porque abuso de autoridade não está descrito no CPM. Então, nós não temos os dois requisitos preenchidos. Então, eu não tenho mais um crime militar. Eu vou ter um crime comum, processado e julgado pela Justiça Comum, ok? Agora, professora, dessas duas situações, qual é a situação que amolda C? A linha C. Essa primeira situação, tá? Então, essa primeira situação, tá? É o exemplo que amolda C, a linha C, tá? Pois bem, se o crime praticado, olha só, se o crime praticado pelos militares estiver descrito no Código Penal Militar como lesão corporal, por exemplo, o crime será militar. Porém, se o crime praticado não estiver descrito no CPM, mas estiver descrito em legislação especial comum, o crime será comum. Processo e julgamento mediante a Justiça Comum. Essa é a regra para identificarmos se o crime é militar ou não. Belezinha? Agora a linha D. Considera-se crime militar quando praticado por militar durante o período de manobras ou de exercício contra militar da reserva, reformado ou civil. Aqui, pessoal, nós vamos
crimes praticados por militar durante o período de manobras ou exercício. É durante o período de treinamento, ok? E via de regra, esses exercícios, esses treinamentos, essas manobras, esses exercícios, eles são realizados fora do quartel, fora, tá? Das instituições militares. Então aqui nós temos a situação de quem? Do militar da ativa que está em exercício, que está em treinamento e pratica um crime contra um militar da reserva, militar reformado ou contra um civil. E pratica este crime, professora, no local da instituição, da administração militar? Não, ele pratica este crime fora do lugar da administração militar, ok? Fora do quartel. A linha E. Considera-se praticado o crime, considera-se crime militar quando praticado por militar em situação de atividade contra patrimônio sob administração militar ou contra ordem administrativa militar. Aqui, veja só, nós temos um militar que vai praticar um crime contra a instituição militar. A linha E não traz o militar praticando crime contra um militar da reserva reformado ou contra o civil. Não. A linha E traz a situação do militar que pratica um crime contra o patrimônio da instituição militar ou que pratica um crime contra a ordem administrativa militar. Olha a situação que nós temos. Um militar da ativa. Militar da ativa, militar em situação de atividade, que pratica um crime contra o patrimônio da administração militar ou contra uma ordem administrativa militar. Exemplo, o militar da ativa furta um computador do quartel. Olha lá, pratica crime contra o patrimônio sob a administração militar. Ou ele desobedece uma ordem que lhe é passada. Que crime contra a ordem administrativa militar. São esses, pessoais, são essas as 5 possibilidades de crimes militares dispostas no inciso 2 e suas respectivas alíneas do artigo 9º. Vejam, não são difíceis. São bem facinhas, galerinha. É só que é o seguinte, antes de você ler aqui por militar, você começa assim, ó. Você fecha os olhos e fala assim, ó. Considera-se crime militar aquele praticado por militar em situação de atividade. Aí você vai. Considera-se crime militar aquele praticado por militar durante essa. Faz essa leitura que vocês vão compreender tudo de olho fechado, tá? Olha só, pessoal. Agora a linha F, ela foi revogada. Não existe a linha F mais, mas eu só trouxe para leitura, tá bom? Foi revogado, nós só vamos ler, isso aqui não vai cair na sua prova. Por militar, antes da revogação dessa a linha F, tá? Em 96, considerava-se também crime militar quando utilizava-se um armamento militar para a prática do crime. Então, até 96, para ser crime militar, bastava o quê? Que utilizassem uma arma militar para a prática do crime. Usei uma arma militar para a prática do crime, pronto, é crime militar. Não analisava-se mais nenhum requisito, ok? Isso mudou, tá? Então, ó, qual que era a leitura? Hoje revogado. Considera-se crime militar aquele praticado por militar em situação de atividade que, embora não estando em serviço, use armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico
né, sob guarda, fiscalização ou administração militar para a prática de ato ilegal. Então, até antes da revogação da linha F, para caracterizar o crime militar, bastava-se que utilizasse para a prática criminosa um armamento militar. Ok? O que aconteceu com a linha F, professor? Ela caiu por terra, tá? Ela foi revogada em 96. Agora, para nós fecharmos a nossa aula, eu trouxe resumidamente as situações para vocês, tá? Eu trouxe resumidamente as situações das 5 alíneas do inciso 1. Vamos lá? Resuminho. Resumidamente, temos, inciso 2, os crimes previstos neste código, que é o CPM, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, são considerados crimes militares, quando praticados, a linha A, militar da ativa contra militar da ativa. A linha B, militar da ativa contra militar reformado, da reserva ou civil, dentro do quartel. A linha C, militar em serviço que pratica crime contra militar da reserva, reformado ou civil, fora do quartel. A linha D, militar em manobras ou serviços que pratica crime contra militar da reserva, reformado ou civil, fora do quartel. E a linha E, militar da ativa, que pratica crime contra patrimônio da administração militar ou contra uma ordem administrativa militar. São essas as 5 possibilidades, ok? De crimes militares. Veja bem. Quem é o sujeito ativo das 5 situações do inciso 2? Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito ativo, tá? Das 5 situações do inciso 2. Inciso 2. Quem é o sujeito ativo dessas 5 situações? Quem é? Galerinha, é o militar da ativa. Não esqueçam, é o militar da ativa. Beleza, prof? E quem é o sujeito passivo? É o militar reformado da reserva ou civil, ok? E na linha E, sujeito passivo é a própria instituição militar, ok? E na linha E é a própria instituição militar. Com isso, nós fechamos a nossa aula, ok? Com muita informação bacana para você. Mas antes de eu me despedir, a mensaginha aqui, Sylvester Stallone, ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Então não importa, galerinha, o quão forte nós batemos na vida. O que importa é o quanto nós aguentamos apanhar da vida. E ainda assim continuamos a nos levantar e continuar lutando. Ok? É isso que importa. É a nossa força, é a nossa fé, é a nossa coragem de enfrentar sempre a vida. Sempre com bons pensamentos, sempre com ânimo, mesmo diante das lutas, mesmo diante das surras que a vida nos dá, ok? Olha, foi um prazer estar com vocês. Foi muita informação, mas foi muita informação bacana, ok? Então dê uma olhadinha no material, estudem, analisem. Surgiu dúvida, pessoal, eu estou à disposição de vocês. Manda e-mail, liga pro LAC, ok? Acha a professora aí no Face, manda Messenger, vamos nos comunicar. A única coisa que nós não podemos é permitir que vocês sigam com dúvidas nos estudos de vocês. Belezinha? Estou aqui com vocês, tamo junto, avalie a nossa aula. Eu peço por gentileza que vocês avaliem a nossa aula. E já estamos de volta, analisando
o inciso 3 do artigo 9º e o parágrafo único. Gente, pensa num parágrafo único delicioso de ser estudado, é o parágrafo único do artigo 9º, ok? Próximo encontro, forte abraço e até mais!